Bom dia, mas bom dia mesmo. Estamos mais uma vez no programa Por Amor. Está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 2: Quando passares pelas águas, estarei contigo. Pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderás em ti. A promessa de Deus não é que nós não passaríamos por tribulações. E Deus não nos livraria delas, mas nos livraria nelas. O Senhor, Ele nos protege quando nós passamos nas lutas e tribulações. Hoje o programa Por Amor tem alguns destaques. Nós teremos a presença do pastor João Wilson Vasconcelos, da Igreja Presbiteriana de Manaus. Ele trabalha há mais de 20 anos com ribeirinhos e vai nos contar um pouco de sua experiência. Que seja um dia abençoado. Pastor João Wilson, é uma alegria ter você aqui no programa Por Amor. E a pergunta que nós temos é: como iniciou esse amor pelo povo ribeirinho? Nos conte um pouco desta história. Muito bom dia a todos. Estamos alegres de poder estar aqui e poder falar um pouco daquilo que tem sido a nossa vida, né? Porque eu tenho dito para algumas pessoas que nós encarnamos missões e nós, de certa forma, temos vivido isso no dia a dia e, graças a Deus, pela experiência de conviver com o pastor Caio, o pastor Zé João, que foram para nós aqueles referencial de missões, de servir a Deus, e nós ficamos muito felizes por isso. De fato, foram homens que marcaram, né? Sim. E uma experiência sua, pastor João Wilson, como que você começou? Bem, em 78, eu entreguei minha vida para Jesus e nós começamos, depois de que eu estava 6 meses na igreja, eu ouvia de uma equipe que ia para a estrada de Manacapuru pregar o evangelho. Então eu procurei o pastor Zé João, que era o líder na época, pedi para ele que eu gostaria de fazer parte da equipe. E foi muito interessante porque a equipe era uma equipe de 5. Aí para mim entrar tinha que sair um. E aí foi assim. Aí ficava um fim de semana e eu ia, no outro fim de semana eu ficava, o outro ia, assim foi. E o certo é que a gente começou ali. Ali foi a nossa primeira escola de missões, no ano de 1978. Depois, pastor Cedi, nós começamos a ir em 83. Aí nós começamos um trabalho com os ribeirinhos. Nós íamos de barco que chama barco de linha, né? Para a região do Careiro da Várzea. E ali nós íamos pregar o evangelho numa fazenda lá. Hoje a igreja trabalha com barco. Você pode nos contar um pouco sobre esse trabalho da Igreja Presbiteriana de Manaus com barco hospitalar? Sim, na realidade a gente começou o trabalho na área do Rio Negro com uma voadeira, pastor. Uma voadeirazinha. Aí nós eu, pastor Zé João e o médico. E a gente atendia ali por debaixo das árvores, botava a mesa, uma cadeira para o médico, uma cadeira para o paciente, e atendíamos as pessoas assim. Quando levávamos o dentista, arrancava também dentro debaixo das árvores. E aí depois veio o Peniel, que era o Betel na época, né, que você viajou muito nele. E o Betel, ele foi um barco, realmente foi vamos dizer assim, onde foi o início de tudo com missões ribeirinhas. O pastor Caio já tinha tentado antes com um barquinho, mas realmente o forte foi quando o Peniel veio em 91 e 92 nós começamos nessa área do Rio Negro. Quantos barcos a igreja tem hoje? Pastor, nós temos hoje, creio eu, que uns de 12
a 16 barcos. Eu não estou bem lembrado quantos, porque nós temos barco no Baixo Amazonas, temos barco no Solimões, temos barco no Rio Negro. E quantos são hospitalares? Hospitalares são 2. Nós temos hoje o JJ Mesquita e o Sergen Silva. Mas ainda contamos com parceria com o barco da missão Amazon Authority. Que bom, nós ainda vamos aqui ouvir o pastor José João em outro momento. E o pastor José João que está nos assistindo, você é muito amado, viu? Você, a Lucília, e queremos lhe ver aqui. Pastor João Wilson, me diga, se alguém sentir chamado hoje para ir para missões, o que você diria? Pastor, eu diria que, primeira coisa, procurar o seu pastor, e certamente ele vai te orientar naquilo que você precisa fazer, e você precisa estudar a Bíblia, porque estudando a Bíblia você vai saber a vontade de Deus para a sua vida. Claramente, eu creio que essa experiência foi a experiência que aconteceu com você, comigo e com todos aqueles que hoje trabalham na obra de Deus. Você também tem um ministério chamado Monte Moriá. Monte Moriá. Nos conta um pouco sobre Monte Moriá. O Monte Moriá nasceu, na realidade foi uma ilha que você mesmo comprou, uma ilha, vamos dizer assim, que é muito mais bonita e mais aconchegante do que a Ilha de Caras, né? E podemos dizer que é uma ilha de missionários. Ali tem saído missionários. Nós estamos com 2 rapazes lá no CTM, Centro de Treinamento Missionário, estão estudando, saíram de lá do Monte Moriá, que é um acampamento para jovens e adolescentes ribeirinhos. Toda época do carnaval a gente leva toda essa turma para lá e Deus vai tocando o coração deles e eles vão sendo despertados para a obra missionária também. No retiro de carnaval que vocês promovem lá no Monte Moriá, quantas pessoas já chegou a ter? Qual foi assim, o número maior de pessoas no retiro? Pastor, 420 pessoas. Nós só faltamos ficar doidos, porque adolescente come, não é brincadeira não. E a turma, rapaz, nós tivemos que ir em Novairão umas 3 vezes comprar comida. Imagino. Isso é maravilhoso que Deus tem feito através do ministério do pastor João Wilson e da Igreja Presbiteriana de Manaus. Um desafio. Qual seria um grande desafio hoje em missões? Pastor, um grande desafio seria trabalharmos para despertar mais jovens para a obra missionária. Hoje nós estamos num déficit muito grande de missionários e nós precisamos realmente de mais missionários. Esse é o grande desafio, despertar mais jovens para a obra missionária. Obrigado, pastor João Wilson. Este, de fato, é um grande desafio, mas ainda tem mais. E voltaremos depois também com o pastor João Wilson trazendo uma palavra inspirativa para o nosso coração. E que Deus mova o coração da juventude para servir a Deus, porque vale a pena servir a Deus. E servir a Deus vale a pena, não vale, pastor João Wilson? Muito mesmo, vale a pena. A melhor chapa de Manaus finalmente está de volta, com todos os cuidados e seguindo as recomendações de saúde, iremos lhe proporcionar uma experiência exclusiva com os pratos mais saborosos da cidade. Esperamos sua família e amigos para se surpreenderem com uma gastronomia exclusiva. Para reservas, entre em contato pelo 981603740 e baixe a sua chapa teppanyaki em Manaus. Este é um momento muito especial. Eu lhe convido para ouvir a palavra de Deus e fortalecer a fé com o pastor João Wilson Vasconcelos. Novamente estamos aqui para trazer para você uma palavra de Deus para o seu coração. E nós queremos ler com você aqui
em João, um texto muito conhecido do Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 16, nos diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Muito bem. Todos nós, um dia, ao nascermos, nós nascemos dos nossos pais, nascemos da nossa mãe, fomos gerados pelo ser humano, mas nós somos criaturas de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, é quando nós reconhecemos que somos pecadores, que somos realmente pessoas perdidas e que precisamos muito de Deus. Eu já ouvi várias vezes pessoas perguntarem: mas como é que faz uma pessoa, um marginal, um assassino, que matou tantas pessoas, aí depois diz que se converteu e vai para o céu? Mas é verdade. A palavra de Deus deixa muito claro que Deus, ele amou as pessoas do mundo inteiro. E Deus, ele não está preocupado na quantidade do seu pecado. Deus está olhando para o seu coração. E quando você crê em Jesus Cristo, que veio com essa missão de salvar o pecador, a Bíblia diz que ele deixou os céus, deixou a destra de Deus, e ele veio e se tornou gente como a gente, sentindo todas as dores humanas, sofrimento humano, angústia humana, aflição humana, e sentir também a dor da morte do ser humano. Deus não deseja que nós morramos. A Bíblia nos mostra claramente que Deus, ele colocou a eternidade no coração do homem. E esse homem precisa se voltar para Deus. Não importa o que você tem feito da sua vida. Se você é um cachaceiro, se você é um ladrão, se você é um drogado, se você é um bebum, se você é uma prostituta, um prostituto, se você é um viciado, é um drogado, Jesus tem solução para a sua vida. Lembre-se que ele veio com essa missão, porque Deus amou o mundo, que deu o seu único filho para resgatar você dessa situação que você vive. Eu estava vendo agora há pouco o André tocando aqui e falando. Eu fico muito impressionado com o que Deus faz. Eu estava nos bastidores conversando com o André, e o André me dizia que ele começou a beber entre os 12 e 13 anos de idade. E ele era uma pessoa muito má. Fez muitas coisas erradas na tribo dele e para a tribo dele. Só que o André reconheceu que ele precisava de Jesus Cristo. E ele entregou a sua vida para Jesus. E Jesus transformou a vida dele. Então é assim. Podemos ser a pior pessoa, mas quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é a única solução para as nossas vidas, veja bem, não é religião, não é denominação, é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é através dele. Que Deus te abençoe
que o Senhor alcance o teu coração, derrame sobre a tua vida a bênção que vem do Pai das luzes. Deus te abençoe e que você se encontre com Jesus. Eu quero agradecer ao André Saterê, ao pastor João Wilson, por este momento tão agradável no programa Por Amor. Lembrando que o programa Por Amor foi feito para você, para ser bênção na sua família. E nós queremos ouvir falar do que se faz por amor. Porque quando se faz por amor, é o que empodera o coração. Nesse amor que nós temos pela nossa Amazônia, esse amor que nós temos por Manaus, esse amor da palavra de Deus. Eu quero lhe incentivar para rever esse programa no YouTube e que você nos siga nas redes sociais e ore por nós, pois nós estamos caminhando, falando do amor. E quando se fala do amor, expande as expectativas, a esperança, a graça, a paz, e o Senhor enche o nosso coração. E eu quero agora orar por você. Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por este dia. Obrigado pela tua paz. Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado por esta equipe maravilhosa. Obrigado pelo irmão André. Obrigado pelo apoio. Obrigado por tantas pessoas envolvidas por amor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Nós te clamamos, tenha misericórdia, Senhor, do nosso Brasil. Que nós tenhamos uma nova história para contar. Que o Senhor abençoe o nosso Amazonas. Que o Senhor abençoe as pessoas investidas de autoridade para que elas tenham sabedoria e nós tenhamos dias melhores. A esperança no nosso coração que ainda vai ser um ano abençoado. Nós cremos na sua provisão, na sua graça, na sua bênção. Nós cremos nessa transformação que ouvimos aqui através da música, o testemunho e a pregação da tua palavra. Ó Senhor Deus, abençoe a nossa família. Dê-nos saúde, alegrias, fé, paz, esperança. E que haja justiça. E que juntos possamos chegar mais longe e capacitar outros que possam ir ainda mais distante. E que cada rincão, cada comunidade, cada aldeia, cada cidade, cada pessoa, cada povo, cada etnia seja abençoada pelo Senhor. E que o Senhor derrame da tua graça e abençoe a nossa igreja. Abençoe o teu povo na face da terra e nos permita um avivamento dos nossos dias. Para a glória do teu nome, tenha misericórdia daqueles que estão doentes, Senhor Deus. Tenha misericórdia dos profissionais da área de saúde que trabalham para que outros tenham dias melhores. Tenha misericórdia do órfão, da viúva, dos necessitados, daqueles que são excluídos, dos refugiados, dos esquecidos. E dê-nos um dia de paz na tua presença, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Quero lhe convidar para participar no próximo sábado, às 7 horas da manhã, do programa Por Amor.